Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, aqui está o teu filho, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, papai. Agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, está dando a oportunidade, Senhor, meu Deus, meu Pai, de trazer a tua palavra aos nossos corações, Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, que não venha ser, Senhor, meu Deus, meu Pai, aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas o que necessitamos de ouvir do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, toma a vida do teu servo em tua mão, toma a vida da tua família, em nome do Senhor Jesus, papai. Enche, Senhor, meu Deus, meu Pai, de unção do teu filho, enche no nome do Senhor Jesus Cristo, capacita, Senhor, meu Deus, meu Pai, de toda a sabedoria dada por ti, Espírito Santo de Deus, derrama sobre a vida dele, Senhor, toda a unção, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa grandemente, Senhor, meu Deus, meu Pai, a sua vida, a vida da sua esposa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, desde já nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. A prova do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero enaltecer o nome do Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estar na sua presença nesta noite. Deus abençoe a vida da minha esposa que está ali, nossa senhorita Érica. Deus abençoe a sua vida. Missionária Jéssica, nosso senhor Renato, que vem nos acompanhando. Amém. O cantor hoje não pôde estar aqui, motivos familiares. Amém. E que Deus abençoe a sua vida e salve a sua casa nesta noite para glorificar o nome do Senhor Jesus. Saiba que você não saiu da sua casa à toa. Você saiu aqui atrás dos sinais de Deus. Os sinais de Deus vai acontecer na tua vida nessa noite. A criança já profetizou, irmão. Agora é só a gente receber. Quem recebe dá um brado de glória. Meu Deus do céu. Amém? Está aqui meus trabalhos. Amém? 2 DVDs aqui do pastor Israel. Amém? Trouxe 10 DVDs porque acabou na outra pregação que estava ministrando. Amém? Imunidade contra o pecado e coração provado por Deus. Amém? Quem puder aqui, abençoa as nossas vidas. Amém? Que vai ser abençoado. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz assim: que bom que você está aqui hoje. Dá um sorriso para ele. Sem delonga, vamos abrir a narrativa do Senhor Jesus. A Bíblia em o profeta Ezequiel. Glória a Jesus. Profeta Ezequiel, capítulo 2. Vamos estar lendo 2 textos nesta noite. Hoje é fechamento da campanha, sim? Sim. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Ezequiel capítulo 2. Quem achou diz amém. Amém. Vamos estar lendo 2 textos. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé. Todo mundo junto. E falarei contigo. Põe-te em pé. E falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando me falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Estão preparados para ouvir Deus falar nesta noite? Não estou expressando a oração do vaso, mas quanto mais a gente ora, mais Deus fala. Coloca a Bíblia no seu banco e vamos fazer uma oração responsiva. Altíssimo Deus, eterno Pai, aqui nós estamos para engrandecer e relacionar o teu nome nesta noite. Deus, nesta noite nós estamos o porta-voz para fazer, Deus, a tua vontade neste lugar. Deus, se me ouvidas aqui, coração triste, abatido, eu não sei por situação, não sei o estado que essa pessoa entrou neste lugar, mas eu posso profetizar nesta noite que o coração dela vai se alegrar no nome de Jesus. Deus vai derramar a sua glória, vai derramar a sua unção, Pai, para confortar nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Pode se sentar dando glória a Deus. Glória, aleluia. Pode tocar o fundo, mas fica à vontade. Deus, Amado
igreja. Esta noite, o Senhor nosso Jesus nos trouxe até a igreja do Senhor para trazer algo profético na sua vida. Aleluia. Palavra onde se encontra em Ezequiel. Ezequiel, em hebraico, significa Deus fortalece. Ezequiel foi chamado no momento mais tribulado da vida do povo de Israel, de Jerusalém. Esse livro foi escrito 593 a.C. A Bíblia nos revela que Jeremias profetizou que o povo ficaria durante 70 anos no cativeiro, e assim foi cumprido. Dessa vez se encontrava Ezequiel na sua primeira deportação. Ezequiel foi junto com 8.000 a cerca de 10.000 pessoas até a Babilônia, aonde ele se localizava na região de Tel-Abibe, perto da rua do rio Quebar. Ezequiel, meu amado, profetizou durante 22 anos naquela época, durante, meu amado, aquele cativeiro. A nossa Bíblia nos revela que Ezequiel, meu amado, Deus o chamou para ser um profeta na terra. Ezequiel era da linhagem do sacerdote, meu amado, Zodaque, uma linhagem, meu amado, a qual era ali das tribos de Israel. Ezequiel, junto com Jeremias e Isaías, fizeram as mesmas menções durante aquele cativeiro. A nossa Bíblia nos revela que Deus ali o chama, Deus o comissiona Ezequiel para uma obra profética. Mas como estava o coração de Ezequiel naquele momento, naquela situação difícil? Segundo alguns historiadores diz que quando Ezequiel saiu da sua terra até a terra de Babilônia, ali, meu amado, ele estava se lamentando, estava, meu amado, tanto melancólico, triste, por causa, meu amado, da situação que se encontrava ali o povo de Jerusalém. A Bíblia do Senhor nos diz, meu amado, que Ezequiel estava triste, tão triste, que ele perdeu a sua esposa, a sua amada esposa, e ali, meu amado, o Senhor tinha que falar com Ezequiel naquele momento, naquele estado. A Bíblia nos revela que Ezequiel, meu amado, localizado, segundo alguns historiadores diz que Ezequiel ia buscar água no rio Quebar, para, meu amado, ali se hidratar. Ezequiel, meu amado, indo certa vez, indo ali até buscar água, o Senhor Deus ali os chama, os comissiona para uma grande visão. Que visão é essa? Uma visão, meu amado, muito profética. A visão que Ezequiel viu era, meu amado, um carro chamejante. Tinha roda da direita, roda da esquerda, roda de trás, roda, meu amado, também de todos os tipos que é lado. E nessa roda se encontrava 4 seres animais, ou seja, de 4 cabeças. E ali, meu amado, provava-se que Deus não era Deus só somente nos homens, mas também Deus nos animais também. Ali, meu amado, aquelas rodas simbolizavam, ali, meu amado, que Deus não era só Deus que ficava ali em Jerusalém, que só ficava ali, meu amado, em Israel. Era Deus, meu amado, também que atravessava os limites, atravessava Macedônia para falar com seus profetas. Alguns daquelas pessoas acreditavam que Deus só falava com aquele povo, mas ali Deus o mostrou para Ezequiel que era diferente. Ezequiel triste, abatido, dizendo: Deus não vai falar comigo aqui não, Deus não vai falar comigo, Deus não vai responder. Ele estava muito enganado. Deus desce do céu e manda ali, meu amado, aqueles homens para falar com Ezequiel, e Ezequiel começa a ter uma visão. Deus começa a dar algo muito profundo, muito espetacular, muito fantástico, para, meu amado, Ezequiel fazer o ofício e a obra do Senhor Jesus. A Bíblia do Senhor Deus nos revela que Ezequiel, no mesmo momento, veio o Senhor Deus, disse: filho do homem, põe-te de pé e eu vou falar contigo. No livro de Ezequiel todo,
Aí meu Deus vem com uma grande promessa. Saiba que Deus nunca rejeitou Jerusalém, Israel. Saiba que não. Deus sempre, meu amado, os corrigiu. Porque Deus tinha promessa. Saiba que quando Deus vai te corrigir, é porque você tem promessa, irmão. É porque você tem chamado, meu irmão. Deus não queria saber da circunstância que se encontrava aquele povo naquele momento. Deus não queria saber de nada daquilo, irmão. Deus queria levantar um profeta para trazer restauração, para trazer avivamento e para saber que Deus ainda estava com eles. Deus, meu amor, sempre levantou profetas para fazer a promessa do Senhor Deus. Aleluia. Ele nunca abandonou Jerusalém e Israel. Saiba que Deus nunca vai te abandonar, irmão. Só se você abandonar Ele, mas Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai levantar um profeta, um pastor, um evangelista para falar ao teu coração, dizendo: minha filha, levanta. Vai usar um levita, vai falar: meu filho, é tempo de marchar, é tempo de prosseguir, não é tempo de ficar chorando, não é tempo de ficar no amado melancólico, é tempo de marchar no nome de Jesus. E quando vieram nesta noite marchar, e quando hoje vieram nesta noite a galgar, fazer a vontade do Senhor Deus, é tempo de se colocar em pé. Glória a Deus. Não é tempo de cair, meu amado. Paulo diz: aquele que está de pé, toma cuidado que não caia. Então Deus quer homem de pé, nunca deitado. Fala, meu irmão, Deus quer homem de pé, nunca deitado, nunca desanimado. Ele quer ânimo, Ele quer força. Ele quer, meu amado, o agir de Deus na tua vida. Certa vez Gideões estava ali no lagar, malhando trigo, e Gideões olhando assim, vindo aquela situação, 7 anos o povo oprimindo eles, e dizendo assim: meu Deus, Deus esqueceu. Deus esqueceu da nossa promessa. Acabou-se a promessa. Cadê os profetas? Cadê Moisés? Cadê Abraão? Imagine como é que estava o pensamento de Gideões. Estava triste demais, sim ou não, irmão? Naquele lagar, fugindo dos medianitas, porque ele não podia se mostrar. Imagina a situação daquele homem. Mas meu Deus foi ali, irmão. Deus foi lá falar com Gideões, dizendo: Gideões, tu é valente, homem. Gideões, tu é valente. Aí lá vem Gideões querer questionar a Deus e dar a Deus: Deus, mas se o Senhor é conosco, por que tudo veio sobre isso? Deus não queria nem papo com o problema de Gideões, não queria nem saber. Ele só falou: meu filho, Deus é contigo e pronto, e acabou. Ele nunca vai vir falar: ah, você está passando isso, não. Ele vai vir te confortar o teu coração. Saiba que Ele só vai vir para te levantar. Aleluia. Quando a gente vamos, se expressamos a Deus, oramos a Deus e dizer: Deus, está acontecendo, meu Pai. Começamos a questionar Deus, falar: meu Pai, tudo isso é dívida, isso é aquilo, é família, meu Deus. Aí Deus está lá do alto e vendo assim: põe-te em pé, meu filho. Levanta-te. Tu é valente. Eu te chamei. Levanta-te para uma grande promessa que Deus vai fazer na tua vida. Ele nunca vai chegar a você e falar: está passando por isso, por aquilo. Não. Ele só vai vir com a resposta certa na tua vida. Ele só vai falar para ti: tu é valente, tu é valente, tu é valente, tu tem força, tu tem capacidade, tu, meu amado, nasceu para ser vencedor. E Deus foi falando com Gideões, e Gideões foi entendendo o projeto de Deus. Meu Deus, quem está entendendo o mistério de Deus? Eita, meu Deus do céu. Deus, meu amado, Ele sempre vai vir com conforto ao teu coração. Então, se você trouxe problema aqui hoje, pode ter certeza que vai ser solucionado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Pode ter certeza que já está solucionado.
através de um culto glorioso desse, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dá para andar muito mais na presença de Deus. Espírito do Senhor. Dá para andar muito mais, caminhar na presença do Senhor Deus. Porque até aqui Ele está te sustentando, irmão. Glória a Deus. Até aqui Ele está te ajudando. Glória a Deus. Quem se lembra de Samuel, com 13 a 16 anos, ali no reino, se servindo a Deus? E Deus ali chama Samuel por 3 vezes, irmão. De Samuel. Na primeira não viu, a segunda, a terceira ouviu. E Samuel entendeu o mistério de Deus. Eita, meu Deus do céu, essa é forte, irmão. Glória a Deus. Essa é Aleluia. A Bíblia do Senhor Jesus diz que ali Deus já estava fazendo, já estava projetando, já estava imaginando. Deus já sabia o que ia acontecer no meio daquele reino. Porque meu Deus, Ele é alfa. Ele é o princípio, Ele é o fim. Glória. Ele sabe o que você vai passar amanhã. Eita, meu Deus, aqui 10 minutos. Ele sabe a tua situação. E Deus já estava preparando um profeta ali, irmão. Vai entender o mistério de Deus. O reino começa a ser destruído. Lá vem os filisteus, leva a arca. Leva a arca. E a arca fica ali na Filistéia. E a Bíblia nos diz, meu amado, que ficou cerca por 20 anos. Imagine, 20 anos de anonimato. Que difícil, duro demais, né, irmão? Imagina uma pessoa 20 anos sem a presença de Deus. A Bíblia do Senhor nos revela, passando cerca de 20 anos, estava lá Samuel, Deus chamando a Samuel. Samuel, o tempo chegou, meu filho. O tempo chegou. Começa a reunir a população aí, as assembleias. Pode reunir todo mundo aí, pode reunir. Reúne todo mundo aí na Caia Sé. E vem até bispa. Porque eu vou te usar essa noite. Glória. Eu vou te usar, Samuel. Eu vou te usar. Ai, da Caia Sé, como meu Deus é bom. Glória. Eu vou te usar. Tem pessoas, imaginem anciões ali. Meu Deus, não aguento mais essa vida. Não aguento mais essa prova. 20 anos sem a presença de Deus. Meu pai, só derrota. Só isso, só aquilo. Só beleza. Oh, meu Deus. Filisteu, o inimigo está querendo dominar tudo. É assim que o inimigo está querendo fazer. No dia de hoje é a mesma coisa. É defamando o evangelho. É acabando com as esperanças do cristianismo. Ele não anda julgando, mas ele não sabe o que vai vir ainda. Eles nem imaginam o que vai acontecer ainda. Aí vai Samuel. Samuel começa a Deus usar ele e falar: meu filho, é tempo de levantar. O Espírito de Deus pegou todo aquele povo. Agora vamos marchar, vamos prosseguir, porque agora Deus vai nos dar vitória. Segundo a diz que o filisteus ficou sabendo, o filisteu falou: vamos guerrear contra aquele povo, porque a assembleia está demais. Quando o povo se reúne, meu Deus, a glória de Deus desce, o povo está clamando. Quando o povo se reúne, meu Deus do céu, eles começam a falar: quando o povo se reúne, o mar vai se abrir. Eles começam a se lembrar: meu Deus do céu, o maná vai descer. Oh, Jesus maravilhoso, a glória de Deus vai descer nesse lugar. Eles ficam com medo. Sabia que o inimigo tem medo? Quando você se reúne na presença de Deus, se reúne na tua casa para glorificar, se reúne no teu trabalho para exaltar o nome do Senhor, e fica tremendo de medo, vai querer destruir os teus projetos, acabar com os teus sonhos. Mas hoje Deus vai te colocar de pé e dizer: é tempo de reunir, é tempo de deixar Deus, Espírito Santo de Deus, entrar dentro do teu coração e dizer: saber, meu Deus está comigo, a sua glória continua, a sua glória continua sobre as nossas vidas. A Bíblia do Senhor Deus nos revela que lá vai, o povo se reúne e os filisteus se levanta. Deus agora participa em pelejar contra a vida do povo de Israel, irmão. Ou seja, agora é tempo de o povo erguer a cabeça. Aleluia. Agora é tempo de o povo não ficar triste. Glória a Deus. É tempo agora de o povo: meu Deus, chegou a minha vez. Aleluia! Vai chegar a tua vez ainda, meu santo. Vai chegar a tua vez ainda, minha santa. As palavras de Deus ainda estão de pé sobre a tua vida. Não maneira para oh, meu Deus do céu, já está profetizado a tua vida. Já está profetizado
E Ezequiel, meu amado, chegou a vez de Ezequiel também. Não é fácil perder tudo. Não é fácil ficar no cativeiro. Não é fácil, irmão. Não é fácil passar por lutas. Não é fácil passar por provas. Não é fácil. Deus, Ele sabe. Por isso que Ele vai descer nesta noite para confortar teu coração no nome de Jesus. Hoje Ele vai te dar mais água, vai te dar mais ânimo, vai te dar mais força para você liderar, para você fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. A partir daquele momento, Ezequiel, meu Deus, irmão, começou a ficar de pé. Agora eu vou fazer a obra. Vou para o monte, vou jejuar, vai só a Bíblia. Meu Deus, vou perder o culto. Não vou assistir mais novela. Eita Jesus, não vou ficar mais deitado, não vou deixar esse inimigo acabar comigo, não. Agora eu vou ficar de pé. Agora Deus me chamou para guerrear. Deus me chamou para guerrear, irmão. O que Efésios 6,10 diz? Revestidos, né? O que você veio fazer nessa noite? Pegar a armadura de quem? Hoje você veio pegar. Hoje é o que? A campanha do quê? Buscando. É a armadura de Deus na tua vida, irmão. Agora é a armadura de Deus aí na tua vida. A partir do momento que a armadura entrou em Ezequiel, meu Deus, irmão, a proteção ficou sobre a sua vida. A partir daquele lado não teve mais medo de nada. Vou fazer a vontade de Deus. Aleluia. Pode falar de mim, pode querer destruir meu ministério, pode me defamar, mas eu vou fazer a vontade do Senhor Jesus. Sabe o que meu Deus está falando? Não se importa com falsidade, com calúnia, ou que vai defamar teu ministério. Faça somente a vontade de Deus. Faça somente a vontade daquele que te chamou. Imagina se Ezequiel ficasse: meu Deus, eu vou ter que entrar no meio desse povo aí, do coração. Ai Jesus, agora. Ah, meu, não, mas ele está com a armadura, irmão. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, olha, você não tem medo mais de nada, irmão. Quando você está cheio da presença do Todo Eu Sou, eita, meu Deus do céu, você está protegido. Glória a Deus, aleluia. Você está protegido no nome de Jesus. Aleluia. Por isso que temos que buscar os dons, buscar mais o Espírito Santo de Deus. Temos que buscar cada dia, cada minuto das nossas vidas. Se você não esteja buscado o primeiro, o segundo, o terceiro, pode ter certeza que hoje ele vai te tomar a força. Glória a Deus, aleluia. Ele dá você triste, ele vai entrar no teu coração e falar: minha filha, chama, olha aí, meu filho, eu estou contigo. Se levanta aí, ó. Meu Deus do céu. O tempo chegou. Aleluia. É tempo de marchar, é tempo de prosseguir. Glória a Deus, aleluia. Ei, deserto só foi uma experiência, meu Deus, qualidade. Agora é tempo de abrir o mar. É tempo de você dançar na presença de Deus, como ninguém dançou. O povo, meu amado, não nasceu só para sofrer, não, irmão. Para ter alegria na terra também. Aleluia. Você tem que ter alegria. Glória a Deus. Alegria na presença do Senhor. Santo é o teu nome. Isaías 61 diz: levanta-te, porque a glória de Deus vai nascer sobre a tua vida, irmão. Glória a Deus. Micael estava triste, meu Deus, o que é isso? Deus falou: levantai e andai, porque será que o vosso descanso. Levantai e andai. O que Deus está falando? Descansa, irmão. Descanse em Deus. Se você está de pé, se você está com a armadura, descanse em Deus. Aleluia. Descanse em Deus, porque Ele não tem a vitória. Aleluia. Ezequiel começou a descansar em Deus. Meu Deus, agora eu vou profetizar, meu Pai. Ele começou a ter ânimo, começou a se alegrar. Segundo alguns historiadores, diz que ele ficou 390 dias do seu lado direito, do seu lado, se não me engano, esquerdo, se não me engano. Olhamos ali os tijolos, ali, meu amado, a réplica de Jerusalém. Ali vendo, meu Deus,
ficou bastante tempo ali, 390 dias olhando, 40 dias o outro se lamentando, era o costume deles, só se lamentando, enquanto Nabucodonosor não destruía tudo, eles só ficavam se lamentando. Quando Nabucodonosor acabou com tudo, aí, meu amado, que começou a obra. Eita Jesus, Glória a Deus. para o inimigo pensar que acabou tudo, meu Deus, irmão. Glória a Deus. Ele está enganado, porque ele é mentiroso, irmão. Ele está enganado, é o tempo do começo de Deus da tua vida. Quando ele diz, a tua família não tem jeito, o teu ministério não tem jeito, nada vai para frente, eita, meu Deus, você vai falar, acabou. Aí, meu Deus, meu filho, agora é tua vez. Quem ri por último, ri melhor. Quem ri por último, ri melhor. Aleluia. 5 anos naquele lamento, e Deus ali o chamou. Ezequiel agora tem uma grande caminhada, e não é fácil, irmão. Ei, você tem uma grande caminhada e não vai ser fácil. Fala para você, tem uma grande caminhada e não vai ser fácil. Você vai ter que carregar a cruz. Eita Jesus. Mas para isso você vai estar protegido, irmão. Ei, não vai ser fácil, mas eu estou protegido. Quem está protegido? A glória no nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Você está protegido. Jeremias, eu vi uma coisa. Deus mostrou ali uma vara. Ei, meu Deus, vou correr para cá. Deus aí, meu filho, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, te escolhi como profeta. Vai, Jeremias, não tem medo não. Irmão, Deus já te deu a espada para você lutar contra as potestades e os principados. A nossa luta não é contra o nosso irmão, não. Não, é contra os principados. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais você está lutando pela tua família, você está lutando pela tua casa, pelo teu casamento. Ei, meu Deus do céu, você está lutando por tudo da tua vida, porque você está cheio da glória de Deus. Aleluia. Cheio da presença do Deus Todo-Poderoso. Quem se lembra de Josué, irmão? Desanimado, viu a situação de Moisés. Meu Deus, eu vou enfrentar porque ele não me enfrentou. Meu Deus, vou pegar um povo no morador, Jesus. E já estava na terra, oh meu Deus do céu, vou ter que atravessar. Oh meu Deus. Aí Deus olhou o quê? Josué me questionando. Peraí, vou descer. Ele desceu e falou, meu filho, tenha bom ânimo. Ei, tenha bom ânimo porque eu sou. Tenha bom ânimo porque ele é. Quando você começar a namorar Deus, Deus vai chegar um profeta aqui. Eita meu Deus, o pastor da Assembleia de Deus vai acordar na tua vida. Quando ele vir aqui, vai falar, tenha bom ânimo, porque ele é contigo. Tenha bom ânimo, porque ele é contigo, no nome de Jesus. Santo é o Senhor. Ele começou a ter ânimo, ele falou, aí, agora Deus estou com a arca, esse rio Jordão vai se abrir, esses muros vão cair. Meu Deus, quando agitamos com ânimo, irmão, nós acreditamos que o impossível vai acontecer nas nossas vidas, irmão. Nós começamos a ter uma fé, meu amado, inabalável, uma fé, meu amado, além do ser humano, além dos limites. Nós começamos a ter uma fé, meu Deus do céu, gloriosa na presença do Senhor. Quando você está cheio, você está sentindo a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus derrama na tua vida, você começa a sentir a glória de Deus e dizer, meu filho vai sair do tráfico, ei, as coisas vão melhorar na minha vida. Você já começa a profetizar com o pé direito, a minha casa é do Senhor, eu não aceito. Você não vai parar a espada de maldição na tua casa ao teu respeito, dizer que não é capacitado, porque você é capacitado e Deus não te chamou para uma grande obra no nome de Jesus. Se você acredita, adore, porque Ele merece adoração, Ele merece todo o louvor. Rabada camarada caia sondere de camarada vassaia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Derramando camada sobre fode canteira vesseia. Aleluia, Deus. Suribando camarada vassoia. Glória a Deus. Aleluia. E comer de canteira sé. Tem gente que faz tempo que não fala línguas estranhas, irmão. Tem gente que faz tempo que não se alegra. Tem gente que faz tempo que não chora na presença de Deus.
imaginar aquele tempo da minha mãe Eva, quando ia para a igreja. Nós pequenos, lá no Heliópolis, tinha comendo para tudo que é errado. Ela pegava a gente, vamos para a vigília. Mataram ali, mataram outra ali. Eu falei, meu Deus. Minha mãe ficava desesperada, mas eu vou. Chegava dali, pegava as cobertas, colocava nós para dentro para dormir. Eu ficava prestando atenção assim, e o povo só chorando, as lágrimas derramando. Fala, meu Deus, muda a situação dessa cidade, Heliópolis. Muda, meu Pai. Tanta matança. Quando eu me lembro, já tinha matado 4, um tirado em cima do outro. Passou até no Fantástico. Meu Deus, e minha mãe falou, meu Deus, não acaba com isso. Chorando. E o Espírito Santo de Deus falando, eu tenho uma promessa no meio desse povo aí, irmão. Eu tenho uma promessa no meio desse povo aí. Nada vai te impedir. Aí minha mãe começou a orar. Nós tivemos que sair de lá, porque estava demais, irmão. Demais mesmo. Tivemos que vender a casa correndo, porque estava demais. Era jovens morrendo, estava demais. Nós moramos agora em Santo André, irmão. Meu Deus. E eu sei, meu amado, se eu ficasse lá, eu não ia prestar também. Eu já estava com 17, 18 anos. E ali, meu amado, eu estava também começando a me envolver. Meus primos também, um dos que comandam lá também. Perdão de falar isso. Aí minha mãe falou, meu filho é promessa. Meu filho não vai ficar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E matança. Nós viemos para cá. Aí eu desde pequeno na presença de Deus, irmão. Aleluia. Sem freando. Vendo aquele povo chorar na presença de Deus, vendo o Espírito Santo de Deus descer, que coisa gostosa, irmão. Eu começo a me lembrar daquele tempo, que o povo vinha chorar, colocava o joelho no chão e começava a chorar, irmão. Meia hora, meu Deus, 1 hora, era coisa tremenda, irmão. Aleluia. Não tinha coisa de se aparecer, era tudo na simplicidade, não tinha aquele tempo de falar, eu sou melhor, eu posso, eu canto, eu prego, eu faço tudo. Não. Aquele tempo era tempo de choro. E nós temos que honrar. Temos que honrar o nome de Jesus. Aleluia. E Deus está levantando uma nação de adoradores. Quem crê? Uma geração que coloca o joelho no chão e fala, eita, Espírito Santo, desce e você começa a chorar. Oh meu Deus, como é coisa boa, como é coisa gostosa sentir a presença de Deus, sentir a glória do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Ei, meu amado, o tempo, ai meu Deus, Deus vai levantar pessoas aqui para fazer a vontade, para dizer, Deus, eu estou aqui para te servir. Se ninguém quer servir, eu vou te servir. Eu quero fazer a diferença. Certa vez peguei no congresso e falei, o chamado para fazer a diferença. Falei certa vez de Isaías. Segundo alguns diz que de Isaías, no capítulo, se não me engano, 6, ele era um rapaz bem, meu Deus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo purificou os lábios dele, ele começou a ter uma nova visão, irmão. Ele começou a ter um novo chamado. Ele diz assim, bateu no peito, e Deus falou, não tem ninguém que há por mim. Deus estava esperando uma atitude dele, ele falou, eis-me aqui, Deus, para fazer tua obra. Quando tem coragem para dizer, Espírito Santo, eis-me aqui, entre mim, porque eu estou preparado para fazer a obra de Deus. Ninguém é desprezível, ninguém é incapacitado, todos são capacitados nesta noite. Ninguém é melhor do que ninguém. Você tem o dom, você tem o talento, você tem o chamado, você tem algo dentro de Deus colocou dentro do teu coração. É só você enxergar. Aleluia. Fazer que nem Geazi, abre os olhos. Vê os carros que estão aí, ó, carro de fogo. Você tem sonho, você tem projeto. Meu sonho é ser doutor, irmão. Isso ninguém tira da minha cabeça. Eu chego lá. Diz que fala, soberbo, eu chego lá. Esse é meu sonho. Para isso tem que trabalhar, né, irmão? Temos que conquistar. Cada um tem o sonho, tem um projeto, irmão.
Cada um tem um objetivo na vida. Se Deus tinha um objetivo no meio, eita, meu Deus, só quem veio com o propósito hoje aqui? Quem veio com o propósito? Glória a Deus. Dá licença, eu sou o primeiro, eu com o propósito. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus, quando visita o povo, ele tem um propósito. Quando Deus visita Israel, ele tem um propósito, irmão. Quando ele visita os profetas, ele tem um propósito. E hoje ele vai te visitar e tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito que é um mistério. Eu não sei se é financeiro, eita meu Deus do céu. Eu não sei, ai meu Pai querido, eu não sei se é casamento. Eu não sei, mas Deus tem um propósito, ele vai te dar nessa noite. Ele vai te dar tudo aquilo que estava embargado, vai começar a desembargar. Tudo aquilo que estava burro vai começar a cair, tudo aquilo que tem gigante vai começar a ser derribado, porque Deus agora vai te dar um propósito. Aprenda, nunca sai de casa sem propósito, irmão. Nunca sai de casa sem propósito. Vai com um objetivo. Nosso Deus é grande. Aleluia. Vai com um objetivo. Meu Deus. Quantos veio com um objetivo nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Ei, Pai, você não vai chorar. Ei, Pai, aquieta teu coração. Saibas que Deus está contigo. Acalma-te, tenha bom ânimo. Fui propagar no estado do Espírito Santo. Deus ali nos honrou tremendamente. Tinha uma pessoa que estava com câncer no estado do Espírito Santo, pessoa bem financeira, pastor lá do Espírito Santo. Vamos lá, pastor, você inveja com o pastor Elias. Chegamos lá, rapaz, já estava inchado, irmão, já estava inchado. E aí o povo subindo no monte, levando azeite, descendo azeite. O povo pegava azeite e colocava na enfermidade, e eu não concordando com aquilo. E eu falando, meu Deus, oh meu Pai, todo mundo quer que esse homem seja curado. Eu falei, Deus me diga, por favor, o que Deus tem na vida desse homem. Se é para levar ou se é para ficar na terra. Porque já foi muitos pastores, muitas pessoas orar, muitas. Eu falei, Deus me dá uma visão, algo aí, Jesus, para falar. E Deus abriu a Bíblia em Coríntios, e Deus falou, o último inimigo a ser vencido é a morte. Pronto, Deus vai levar o homem. E eu preparado o pastor dentro do carro. Pastor, Deus vai levar o homem. Ele, que é isso, varão? Nós estamos bons, nós estamos bons, nós estamos orando. Varão, entende o propósito de Deus, nosso querer. Não é o querer de Deus, nosso pensamento, não é os pensamentos de Deus, então. Entende o propósito. E Deus ali o levou, mas levou uma glória, irmão. Eu estou falando de propósito e objetivo. Entenda o que Deus tem para ti nessa noite. Abre a visão espiritual. Deixa a voz de Deus descer na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus, ali meu amado, após a crucificação, Jesus leva aquele povo, 501 pessoa, se eu não me engano, e Deus vai para aquele povo. Eu vejo alguns discípulos, imagina, eu gosto de imaginar, eu gosto de entrar na Bíblia e imaginar e começar como se estivesse dentro do capítulo, dentro do texto. Eu imagino aqueles discípulos chorando, meu Deus, o Senhor Deus vai embora, Jesus vai embora. Quem vai ficar conosco? Quem vai ficar conosco? Quem vai nos instruir? Quem vai nos ensinar? Quem vai nos ensinar? Imagino eu. E Deus subiu e falou, calma-te, não vou te deixar órfã não. Ei, calma-te, não vou te deixar órfã. Calma, você não está sozinho, não. Não, vai não. Vou mandar o Consolador. O Consolador vai descer na tua vida. Da calma, na lavada, cai. Ele nunca te deixou só. Ele nunca vai te deixar só. Talvez você esteja chorando na cama lá, meu Deus, parece que eu estou só nessa peleja. O meu vizinho não quer me ajudar, ninguém quer me ajudar, meu Deus, está difícil. Aí Deus fala, calma, eu estou aqui, ó. Chora aqui, ó. O Espírito Santo chora. Pode chorar aqui, que o Espírito Santo Deus vai te consolar, irmão. Você nunca está sozinho. Você sempre vai estar com o Espírito Santo Deus ao teu lado. Ao teu lado. Sempre Ele vai estar ao teu lado. Passa os dias.
dias e se reúne 120 pessoas. É profético, irmão. Já foi profetizar 700 anos por Joel. Chegou o tempo, o povo se reunia aqui. Eu creio que tem 120 pessoas. Quem crê, irmão? Se não tiver, os anjos completam, né, pastor? Aleluia, Jesus. 120 pessoas. Glória a Deus. De repente, sabe quem veio, irmão? O vento na janela. É o lugar mais humilde. Ele veio, irmão. Tem gente que pensa que vai vir belos tempos. Oi, tempo bonito. Né, irmão? Tem gente que pula da igreja, vai para Volta Grande. Nossa, aqui tem isso, tem aquilo, tem isso, tem isso. Chique, né? Ah, aqui lá não tem. Aí tem gente que se engrandece, né? A igreja tem 1000 pessoas, né? Tem 500 pessoas, né, irmão? E acha que Deus está olhando para isso. Deus é humilde, irmão. A presença de Deus veio naquela janela e tomou o povo. Tomou o povo. Começaram, meu Deus do céu, Jerusalém parou, irmão. As pessoas que vieram ver a Páscoa, que vieram matar o cordeiro, alguns haviam matando o cordeiro, eles estavam muito enganados, irmão. O cordeiro já estava, meu amado. Meu Deus, é forte demais, irmão. O cordeiro já estava lá na glória. E algumas pessoas se mobilizando ali para ver a Páscoa, ver, ai meu Deus do céu. O Espírito Santo de Deus causa um grande tremor naquele lugar. E falando, o Espírito de Deus desceu aqui. As pessoas estão matando o cordeiro, vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Meu Deus, o que está acontecendo? A glória de Deus derramou naquele lugar. A glória de Deus vai descer aqui. Paulo e Silas estavam cantando e orando, De repente, tremeu-se a Macedônia. Acabou-se com o estatuto de Alexandre o Grande, o homem mais famoso. Depois daquele fato, Macedônia não foi mais a mesma. Ei, quando a glória de Deus descer na tua vida, a tua vida não vai ser mais a mesma. A tua vida não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Vamos ficar de pé. Espírito Santo de Deus poderoso, aleluia. Quem acredita nos dons espiritual de Deus, irmão? Oh, Jesus amado. Certa vez, Paulo, meu lado, passou em Efésios e falou: você conhece o Espírito Santo de Deus? Não, mas conheceu de Jesus que me batizou. Mas essa vocês não conhecem. Recebe. Recebe. Quero ver algum testemunho de Jeová contradizer isso. Quero ver alguma seita contradizer isso. O Espírito Santo de Deus existe. E ele se faz presente nesse lugar. Eu quero convulsionar, chamar aqui algumas pessoas que estão precisando, meu amado, de um despertamento. Entenda que não é correção, irmão. Entenda isso. Porque tem pessoas que pensam que é coisa. Não, é coisa que você vai receber na tua vida. A Bíblia diz: crê no Senhor Deus, parece que os seus profetas vai o que? Prosperar. Glória a Deus. Seja na área financeira, eu não sei, irmão. Deus está te chamando aqui na frente. Pode ver, sem vergonha, irmão. Sem vergonha. Glória a Deus. Eu preciso, eu já estou aqui, irmão. Aleluia, Deus. Eu já estou aqui, ó. Estou até em cima do altar já. Meu Deus. Aleluia. Gravadacaia ceia sou. Gostaria de chamar missionário. Vem louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Chama junto com o pastor, mas só orando junto comigo aqui também. Receber essa honra. Aleluia. Da Gravadacaia ceia. Você vai receber uma unção diferente neste lugar aqui, irmão. Aleluia a Deus. Dons vai descer neste lugar, irmão. Glória a Deus. Quem tem vontade de pregar, vai pregar. Quem tem vontade de cantar, vai cantar. Tem gente que fala: Deus, abre a mente, porque eu não consigo captar nada. Vai começar a ir. Junto com o pastor, nós aqui vamos estar orando pela sua vida neste momento. Se você não falar mais línguas estranhas, quem acredita que vai falar? Aleluia.
Não se preocupa com nada, que eu vou encher a tua voz da caia séria. Tu deve dizer: meu Deus, meu Pai, eu vejo tanto homem de Deus. Ei, meu filho, o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Calma, calma, na séria. O rolo está descendo na tua vida. Conforme que você vai descendo, o rolo vai descendo. Está vindo amargo, mas quando você vai comer, vai ficando doce. Vai ficando doce como mel. E você vai sentindo gosto. Você fala: é tempo! Chega minha vez! Chega minha vez! Pode cantar, Olha
ungido. Eu sei que eu sou isso. Mas parece que ele está. Parece que esse sorriso natural. Parece que tem uma barreira para você ir para a casa da noite. Parece que você entenda que Deus está tocando. Nesta noite, os homens da tua vida, essas barreiras segredos, fecha os aí. Meu Deus, a partir de hoje, a profetiza que a vida dela vai ser mais a mesma. Como profeta de Deus, não vai ser mais a mesma. Eita! Eu já profetizo nesse lugar. Deus tocando força, tira aquela barreira. Obras feitas, eita meu Deus. Meu Deus do céu, vai ser jogado por terra. No nome de Jesus. Olha aqui, dá aquele sorriso. Sabe que o diabo não quer ser no sorriso? Sabia? Meu Deus, oh Jesus. Meu Deus, agora Deus está descendo. Meu Deus do céu. A unção de Deus está descendo. Quem não vai ver aqui na frente? Quem já orou? Permissão. Eu posso me orar. Quem não pode vir aqui na frente? Porque agora Deus está descendo. Eita, meu Deus do céu. Pode vir. Eita, põe-te em pé. Meu Deus, cantora. Ai, meu Deus do céu. Não se preocupa que ele já preparou tudo já. Ele já preparou tudo da tua vida, tua serva. Ah, faz a vontade que ele cuida. Decai. Faz a vontade que ele cuida. Decai a cega. Ele está de pé. Meu Deus, ele ama a tua simplicidade. Decora cada sábio. Ele ama a tua simplicidade, mulher. Eita, Jesus. Ai, meu Deus do céu, tem gente que tem raiva de ti por causa da tua simplicidade. Não, eu te enganar. Tu é ungido da escolhida de Deus. Recebe. Aqui que ele tem patina, filha. Choro de alegria. Meu Deus, choro de ânimo. Meu Pai querido. Eita, Jesus amado. Meu Deus. Recebe. Meu Deus, continua nessa fé. Continua nessa fé. Deus vai te exaltar. Aquele que acredita no milagre. Deus, as tuas coisas se convertem para realizar aquilo, ó Deus. Toma escolha hoje. Toma tudo aqui na casa.